Olá a todos, aqui é o professor Charles, professor de artes visuais. E por falar nela, é dela que a gente vai falar hoje, né, das artes visuais. Antes de começar as artes visuais, é importante a gente lembrar da aula anterior, né, e aí vocês podem até retornar ao vídeo, duas coisinhas. Né? Primeiro das artes visuais, das artes plásticas, que as artes plásticas elas incluíam na sua linguagem o manuseio de materiais e na verdade as artes plásticas caracterizada por essa questão, né, de pegar, de manusear o material e a partir dessa manipulação do material criar de matérias, né, manipulação da matéria, criar elementos e linguagens expressivas que a gente vai chamar de artes plásticas. E nas belas artes, ela separava aquilo que era a arte maior da arte menor, né, a arte superior. Ela separava exatamente pelo esse mesmo ponto que unia as artes plásticas. Quando você tocava no material, você fazia com as mãos, né, de forma manual, as belas artes naquele período clássico, né, da antiguidade clássica, considerava isso a arte menor, né, que era a arte feita com as mãos. E a arte que ela é valorizada é a arte que era usada, que era percebida e feita pelos sentidos visuais, auditivos, intelectuais, né, da mente. Então eles separavam bem isso. E aí você entende como artes, belas artes nesse tempo, a poesia, né, a música, né, então a escrita, né, então a literatura. Então essas artes eram consideradas artes maiores, superiores, e todas as demais eram consideradas artes menores, né? As artes que você fazia a partir do manuseio de materiais, até como artesanato e colocados num status, né, abaixo da arte superior, obviamente, né? Então o próprio nome já denominava isso. Mas eu não vou falar muito sobre isso, que a gente já falou na aula passada, então se tiver dúvida, volta lá no vídeo e veja. Então, falando sobre as artes visuais, a gente pode separar as artes visuais em partes, né, para a gente entender melhor. O que seria artes visuais em termos de linguagem, né? Então, qualquer tipo, né, por qualquer tecnologia, por qualquer linguagem, que uh, a intenção maior, né, quer dizer, o porquê de existir é para ser percebido a partir do olhar. Então, eu não estou falando aqui de som, eu não estou falando aqui né, de percussão, eu não estou falando estou falando de percepção por meio do olhar. Né? Então, a gente entra nessas tecnologias que fazem isso muito bem. Eu acho que a mais representativa dessa questão do olhar é a fotografia, né? Que ela congela o lugar, o momento, o tempo, ela congela o tempo num espaço, num determinado recorte do artista e depois é reproduzido e mostrado para várias pessoas como uma obra de arte que pode ser reproduzida e divulgada, difundida e admirada por muitas pessoas. Então, assim, você tem aqui a fotografia, que eu considero das artes, o cinema e a fotografia, essa arte a maior representante das artes visuais. E depois a gente vai falar de outras aqui. Bem, então a fotografia a gente tem aqui logo em primeiro plano aqui, né, um quadro maior, a fotografia desse menino, né, e aí existe aqui um tratamento aqui da fotografia pelo fotógrafo, que é o artista em questão aqui. Então o artista agora ele não precisa de um pincel e de uma tela, né? Principalmente ele só precisa de uma máquina fotográfica, e a máquina, a ferramenta, não é a coisa mais importante. O mais importante é o olhar do artista. Então assim, é o que ele vê e o que ele quer passar a partir dessa foto. Então essa é a ideia. Já vou falar sobre essa foto com mais detalhes. O cinema eu achei que seria difícil você colocar uma imagem que representasse o cinema, né? Então assim, são tantos filmes, são tantos bons filmes que a gente pode colocar como filmes icônicos, né? Filmes que
que realmente representam a arte do cinema. Então eu simplesmente coloquei um dos seus materiais antigos do século XIX, século XX, que foi usado até metade do século XIX, século XX mais ou menos. Até hoje, né, em alguns cinemas antigos isso aqui é usado ainda, que é o filme, né? É o filme, a fita, né? O filme gravado, né, a partir desse fotolito aqui que eu chamo, é esse material sensível aqui à luz, e ele funciona bem parecido com a fotografia. Não vou falar sobre técnica não, para não confundir, não entrar em áreas muito profundas. Técnica a gente fala depois, né? Mas assim, só para você entender que isso aqui é um material antigo, hoje os filmes são digitais, ah, não tem mais esse... Alguns têm, mas assim, a maioria não tem mais essa tecnologia aqui, que é uma tecnologia do século XX. Final, meados do século XX, né? Já começa as artes, a técnica de filme digital, e aí isso aqui vai acabando. Um outro representante das artes visuais aqui, eu considero, é considerado o videogame, né? O videogame, ele é uma espécie de filme onde você tem interação, né? Onde você interage no filme. Então, é uma história pré-definida, ela tem um objetivo, ela tem um fim, ela tem um lugar a se chegar, né? Seria a conquista, né? Chegar na última fase. Mas da, desse caminhar do ponto A ao ponto B, existe inúmeras possibilidades e caminhos que o próprio jogador ele vai acrescentar e vai interferir nesse filme. Então, assim, é como se fosse um filme, entre aspas, tá? Lógico que é um jogo, né? Que você interage de certa forma. Além disso, existe a técnica usada, que é chamado de arte digital, que é feita no computador, né? Então, qualquer técnica feita por meios de tecnologia, de software, é considerado arte digital. Então, não uma fotografia, no caso, mesmo que seja de uma máquina, entre aspas, digital, a fotografia ela tem a participação muito grande aqui de quem fotografa a partir do olhar daquilo que ele está vendo pela sua câmera. Então, assim, mais importante que seria o enquadramento, né, o uso de luz, etc. E tal. Agora, na arte digital de games, ela nasce do zero, né, dentro de um computador. Embora você possa fazer alguns elementos fora do computador, um desenho à mão, a lápis, né, papel e lápis, mas depois você vai direto para o computador e vai criar esse universo aqui todo feito digitalmente. Tá? E uma outra que não está aqui, que eu não coloquei, é a HQ, né? História em quadrinhos, também usa a mesma técnica, a mesma não, mas assim, são primas, né? Uma prima irmã do cinema e da fotografia. Então, a técnica usada no HQ, na história em quadrinhos, ela tem bebe muito da fonte da teoria das artes visuais no quesito fotografia ou cinema. Tá? Então, assim, todas as técnicas são usadas de enquadramento, de regra dos terços, né, de valor tonal, diagonal ascendente, ponto áureo, tudo isso é usado na HQ. Bem, então, assim, não vou entrar em técnica, né, porque a técnica seria interessante a gente fazer a aula só para falar de cada técnica, mas eu vou dar só uma pinceladinha aqui nessa fotografia, só para a gente entender um pouquinho disso aqui, e o que aqui, por que essa fotografia não é uma fotografia comum. Né? Então, é uma fotografia que está dentro desse universo aqui das artes. Né? Arte no sentido de linguagem, ela está se comunicando, artes visuais porque é percebida pelo sentido do olhar, e fotografia porque ela foi gravada por meio da luz, né? Por uma máquina fotográfica que captou a luz, trouxe a luz para dentro da, dessa, do sensor da máquina, que não é mais esse filme aqui, mas ela trouxe essa luz para dentro de um sensor que vai depois criar essa imagem que a gente vai fazer a leitura, e a máquina leu por pixels, né? Leu por sua tecnologia digital. Mas independente dessa máquina, independente disso, o mais importante aqui é esse enquadramento.
é a forma que ele enquadra e a forma que ele usa os valores tonais aqui, a luz e outras coisas. Então vamos começar a fazer a leitura dessa imagem. Então assim, de técnica eu vou falar apenas da fotografia hoje, né? Só para não ficar muito vago a questão das artes visuais, você não entender, viu a imagem, mas não entendeu do que você está falando, né? Você pode perguntar, mas então toda fotografia é considerada artes visuais? Não, nem toda. Uma fotografia 3x4 não é artes visuais, né? Ela tem se você tira foto para colocar no documento, né? Então, só para abrir um parênteses aqui em relação a isso. Bem, então vamos aqui. Primeira coisa, né? A gente vê aqui uma criança. E aí a gente faz algumas perguntas, né? Por eliminação, a gente vai entendendo algumas coisas. Nem sempre a resposta está no que você vê, mas está naquilo que você não vê. Então, assim, você olha essa imagem e você pergunta, ela está feliz? Se você falar que não, você pode perguntar por que não. O que te indica que ela não está feliz? É uma criança rica? É uma criança abastada de uma classe média alta, né? Pessoas ricas? Sim ou não? Então, é a primeira pergunta que você faz aqui. A segunda pergunta que você faz. Se a resposta for não, ela não é rica, o que indica para você que ela não é rica? Né? Por quê? Porque ela está sem camisa? Porque ela está triste? Que foi a pergunta anterior. A segunda coisa, essa asa é real? É de verdade? Ou é apenas uma interferência aqui do artista para que te leve a intenção que ele quis mostrar, né? Aí a gente vai discutir sobre essa intenção depois. Qual foi a intenção do artista aqui? O que ele quis te mostrar com essas asas? E ele segura alguma coisa aqui parecido com uma... Eu esqueci o nome dessa flor aqui, não é bem uma flor, mas todo mundo já deve ter brincado disso, né? Você tem muito isso no mato, né? Quem já viveu perto de lugares, né, onde que não tem que tem muita vegetação, você pega essa florzinha, você sopra e ela sai flutuando no ar, né? Como se fosse um algodão doce, né? Como se fosse um algodãozinho, um penugem de algodão. Suja a roupa, cola na roupa preta, né, e tudo. Então, assim, ele está segurando isso aqui. Então, você tem algo que provavelmente, se você soprar, né, ele é sensível, é um objeto sensível, né, uma flor sensível, e ela flutua. Então, você tem algumas dicas aqui do que o artista intencionou fazer, né? Então, tem algumas ideias aqui que a gente pode desenvolver. E agora sobre a técnica usada na fotografia. Você percebe que parte do corpo desse menino está nas sombras, né? Está no escuro, né? Então você vê até que o detalhe dessa asa aqui aparece mais escura, né? Com mais detalhes, mais da sombra do que essa. Essa aqui quase some os detalhes da pena da sombra, da asa, da pena da asa, né? As peninhas aqui da asa. E aqui aparece bem detalhado aqui, todas as penas aqui. Pena não, né? Parece uma asa de borboleta, mas assim, esses detalhezinhos aqui aparecem muito mais aqui do que aqui. Porque a sombra, ela começa a fazer isso criando esse volume aqui na asa. Você vê que parte do corpo dele aqui, ou essa parte central aqui do corpo, você nem enxerga. É só uma mancha preta, né? E parece que ele está sentado, meio deitado aqui. E essa perna dele aqui, que parece ser com a forma que ele está sentado, deitado, tipo com a mão assim, né, mas com o corpo, com as pernas esticadas em algum lugar, você percebe que tem uma diagonal aqui, ó, que leva exatamente para cima. Então, do escuro para o claro. Então, das sombras à luz, do valor tonal baixo ao valor tonal alto. Então, o valor tonal, quanto maior a quantidade de luz, maior é o valor. Quanto menor a quantidade de luz, maior é o valor. E o que isso tem a ver com artes visuais? Bem, eu digo que tudo, né? Porque o valor tonal é o que você usa para valorizar ou não uma área, para destacar, chamar a atenção de uma área ou não. Então aqui o que está mais chamando a atenção é parte do rosto dele na luz, então é o valor tonal alto, e as asas aqui também, o valor tonal alto. Para que serve uma asa, né?
que os animais, insetos têm asa? Né? Para voar. Então aqui você vê uma criança com asas, né? Assim como se fosse o voo, né? A imaginação. O voo para quê? Para sair desse local, né? Então a gente está fazendo uma leitura, eu estou fazendo uma leitura, uma possível leitura. Pode não ter nada a ver com o que o fotógrafo quis fazer, né? Mas eu acho que tem sim. Então vamos pensar juntos sobre isso aqui. Então aqui você tem, né, como a gente fez algumas perguntas no início, uma criança provavelmente pobre, de uma comunidade pobre. A gente percebe isso não pela sua imagem, mas pelo lugar que ela está. É, que parece aqui uma parede descascada, um lugar escuro, né? Não tem muita iluminação, né? Então, vê detalhes aqui de parece uma cama aqui bem simples, né? É, você vê uma criança triste, uma criança negra, né? Uma criança triste. E por que você percebe isso? Né? Um olhar para o infinito, né? Parece um olhar sem esperança, né? É, no caso aqui não se sabe o porquê, mas assim, é essa a ideia que o artista, que o fotógrafo quis passar. E aí você vê ela com asas. Eu tenho dúvidas em relação a essas asas, que se elas são asas que foram feitas é, no, por interferência de um programa, né, Photoshop, ou se era uma criança, por exemplo, de uma ala lá de uma escola de samba do carnaval. E quando acabou lá o desfile, ele continuou com as asinhas dele ali. Não sei, não sei muito bem, porque eu não tive essa informação da fotografia, dessa imagem. Mas, independente de qual seja a história dessa asa aqui, ela caiu muito bem nessa foto. Né? Ele quis retratar isso, mostrando exatamente isso, o sonho de uma criança, né? O olhar de tristeza, né? De falta de esperança, e essa asa que podia levar ele para um sonho, para conduzir ele até um sonho, né? Então, e mais ainda essa plantinha aqui na mão aqui, que é algo também que, se ele soprar, ela vai voar todinha aqui para o alto, que ela vai subir. Então essa fotografia, em termos de arte, assim, é uma fotografia excepcional, né? Assim, fora do comum, né? Muito boa, ele conseguiu aquilo que ele queria mostrar. Aí você vê duas coisas aqui, sim, várias coisas, mas assim, uma que chamou mais atenção na técnica de fotografia, de arte, foi exatamente esse claro e escuro. Então aqui seria o sonho, né? E aqui seria a realidade, sombra e luz. O que pode vir a ser, para onde ele olha, o que ele gostaria que fosse, e aqui a realidade que ele não tem como fugir. Ou se tem, mas que é bem difícil. Ele precisaria ter asas, né, para sair dessa realidade. Então você vê o quanto é difícil. E ele tem asas, mas essas asas são de brinquedo, né? Elas não fazem ele voar. Então isso talvez entristeça ele, né? Não por questão de voar, mas não sair dessa realidade. Uma coisa que você vê também aqui é o uso do valor tonal, né, que eu já falei antes. Né? Então, o valor tonal, para quem não viu o vídeo sobre o valor tonal, quando a gente fez o trabalho de projeto do livro, eu falei na composição sobre o valor tonal, dá uma olhada lá, passa lá e vê. Não vou falar de novo aqui todos os detalhes, senão a gente vai ficar só nisso, falando só sobre isso. Mas dá para perceber isso aqui, né? A parte mais clara aqui, né, o valor tonal alto, e o valor tonal baixo na parte mais escura da sombra. E uma outra coisa é essa diagonal que eu falei. Né? Então existe uma diagonal ascendente aqui. Você começa a olhar a foto e esse olhar, o olhar vai te conduzindo para o alto, não para baixo. Né? Você não vê do claro para o escuro, você vê do escuro para o claro. Então é a forma que você olha daqui e você vai fazendo como se fosse escaneando a foto, né? Você vai passando o seu olhar em direção ao claro, do escuro para o claro, porque no escuro você tenta investigar o que tem ali, não consegue ver, você vai para o claro, para tentar fechar essa forma. Bem, então você vê que é uma fotografia, né? Parece simples, né? Parece uma fotografia bobinha, né? De uma criança após um desfile de carnaval, ou enfim, ou se foi um trabalho feito no Photoshop, isso não interessa muito, mas a imagem passa todas essas informações e muito mais, tá? Eu parei aqui porque para não ficar muito complicado, mas existe infinitas possibilidades aqui de leitura, todas elas passando por essa questão da realidade, o sonho, da realidade nas sombras e o sonho na luz, que poderia ser realizado a partir de uma asa, né, que fizesse ele voar.
Obviamente essa asa também simbólica, né? Querendo dizer exatamente isso, né? Querendo dizer que para sair do lugar onde você está, às vezes você tem que voar, né? Sabe quando alguém fala para você, você tem que alçar voos, né? Você tem que ir para tentar enfrentar os problemas e tentar outros lugares. Então isso tem um pouco a ver com isso aqui, né? Nessa, nessa metáfora, né? São as asas, né? Bem, então eu vou encerrar aqui para não ficar muito longo o vídeo. E depois a gente fala detalhes por detalhes. Eu vou passar isso para algumas turmas iniciais, né? Então são as turmas, mais as turmas que estão entrando. Então é uma matéria um pouco complicada para quem está chegando agora. Mas a gente vai, a cada aula a gente pega partes dessas teorias e vai desenvolvendo, vai praticando, né? Tentando fazer o seu próprio trabalho. Eu acho que assim a gente consegue, até o final do ano, chegar a um denominador comum, aí, uma compreensão do que são as artes visuais e quais são as suas capacidades, né, de comunicação, de expressão. Tá bom? Fiquem bem, até a próxima e, e não esqueçam de fazer exercícios, de deixar perguntas, tá, comentários, etc. e tal, nas nossas plataformas. Valeu!